Salve, salve família, skatista na área, tranquilidade. Seguinte, estou inaugurando um quadro novo aqui no canal chamado Analisando um Deck de Draft. Simples assim. Qual é a fita desse 6 lane aqui, galera? O baralho ficou bem interessante, tá? A gente tem 3 engaiolados aqui para lidar com as criaturas do nosso oponente. Fora isso, a gente tem o Ferrério de Vidro, que é uma carta muito quente, muito forte. Tira a ficha não volta mais, aí você consegue gerar valor barganhando alguma coisa nesse sentido, tá? Engaiolado é o pacifismo, né, de Wilds of Eldraine. Muito quente também. Isso aqui tira qualquer ameaça da frente, a gente consegue empurrar dano, tá? Se for o caso, a gente paga os 3 de custo, exila. O baralho ele tá bem funcional, tá? A gente tem aqui Subindo Fé de Feijão, que é uma carta que gera bastante valor, tá? Entrou em jogo, compra a carta, e toda vez que você casta uma carta de custo 5, você acaba gerando. Pra mim, tá? O mínimo de criaturas, né? O máscaras de custo 5 que a gente tem pra fazer o pé de feijão valer a pena é 3, tá? E exatamente o número de cartas que a gente tem aqui de custo 5, que é o Vorme de pé de feijão. Menos que isso, não faz sentido usar pé de feijão no baralho, pra mim, tá? Então com 3 já é muito válido, acima de 3 é um absurdo, tá? Você consegue fazer coisas pornográficas de tanto valor, de tanto card advantage que você tem, beleza? Então pé de feijão, com o Vorme do pé de feijão, funciona muito bem. Essas cartas funcionam muito bem juntas, tá? Nós temos 2 Gengibrutos aqui, como custo 1. Esse baralho é absurdo. E o que acontece? Por que Gengibruto funciona bastante nesse baralho? Porque a gente tem bastante coisa de colocar auras que vai fazer esse Gengibruto crescer. E como ele tem essa habilidade de não poder ser bloqueado, quando a gente paga a habilidade dele, nós temos, por exemplo, aqui 2 Cavaleiro Apaixonado, que por uma mana branca você consegue colocar uma ficha de papel real. Então imagina o seguinte cenário, você paga mana Gengibruto, no segundo turno você vai lá, mana Cavaleiro. Paga 1 e já não pode ser bloqueado. Ferrou. É 2 de dano garantido, 2 de dano garantido todo turno. Saca? Você tá entendendo? Por que o baralho tá fazendo bastante sentido. E a gente tem aqui algumas interações também bastante interessantes, como por exemplo, a Vigília da Esperança, né? Vigília Esperançosa. Você coloca o encantamento na mesa, aí coloca o token 2/2, no próximo turno você pode descer, por exemplo, um Celebrante Acumuladora, já devolvendo o teu encantamento. O token 2/2 vai continuar na mesa, você vai botar uma 3/2 fazendo vidência, buscando land ou tirando land do topo, caso você tenha bastante land na mão. E no próximo turno você pode baixar a Vigília de novo, colocando mais um token 2/2 na mesa. Então são interações desse porte que fazem total sentido e deixam o baralho bastante forte. Por exemplo, até o próprio Ferreiro de Vidro, né, o Ferretro de Vidro, se você exilar um token, por exemplo, que não volta mais, ele vai estar ali na mesa paradinho, aí você dá Celebrante, volta o Glass pra mão, e aí você baixa de novo exilando uma outra criatura, saca? Então tem essas interações assim que são bastante interessantes. O Gengibruto, além de poder ser alimentado pelo Cavaleiro, né, como já tinha mencionado, ele pode ser alimentado, por exemplo, aqui pela troca de guarda, né? Na questão da aventura, você vai colocar uma ficha de papel monstro ali. O mais bacana é que ela tem instantâneo, então assim, você dá um sinal verde ali, né? Vamos ver se o oponente vai colher maduro. O cara faz um bloco ele fechado, aí você solta ali o papel, cresce teu bicho, ele perde dele de graça. Então assim, esse baralho aqui ficou muito, mas muito interessante, tá? Bastante interessante. Sem contar que para um Selene, né, a gente tem aqui o Acólito das Matas, que é uma carta assim surreal de forte, né? O 3 mana 2/2 quando entra em jogo comprar uma carta já seria suficiente pra gente estar usando ela no baralho. E você ainda poder usar a parte da aventura dela, que é pegar um card de permanente do cemitério e colocar no topo, deixa essa carta simplesmente absurda, pessoal. É absurda. Exemplo, você estourou a vigília lá, tá? Pagou custo 3 para sacrificar e fazer evidência lá. Aí você vai lá com uma manazinha verde, pode ser até no fim do oponente, coloca no topo, desce vigília de novo, te dando mais uma possibilidade de evidência para buscar as cartas de topo de curva que realmente importam nesse deck aqui, que é o Vorme de pé de feijão, que vai fazer essa sinergia aí com o nosso subir no pé de feijão. Então a gente tem micro sinergias aqui nesse baralho, que no todo acaba deixando o baralho muito forte. Olha, a estrela do deck é o coelhote aqui. Esse coelhote é muito forte, muito forte. E como você tem permanentes que quando entra em jogo exila e bota ficha, tudo isso conta para crescer aqui o poder e resistência desse coelhinho. Esse coelhinho fica bem grande aqui nesse baralho, tá? Então assim, o baralho realmente, não vou dizer para vocês que tá um baralho super, hiper, mega forte, porque de fato, faltou, por exemplo, coisas que você consiga gerar valor. Uma Glory, por exemplo, um Barganha,
que funciona muito bem com a Vigília, funcionaria bastante nesse baralho. Eu acho que é o tipo de carta que ficou faltando, mas acho que dentro das possibilidades a gente montou aqui um Selene bastante interessante, tá? Eu montei pouquíssimos Selenes aqui jogando essa edição, tá? Montei um acho que na primeira semana, assim que lançou, e essa é a segunda vez que eu monto, tá? Não é um arquétipo fácil de montar, mas normalmente quando você monta e pegando assim as cartas chaves, né, vamos dizer assim, o baralho fica bem interessante, que foi o que aconteceu aqui. Então fica aí uma análise aí, tá? Bem superficial de como é que funciona aqui esse GW Cuphead Up, que foi o apelido que eu dei pro baralho devido aos 3 pacifismos que a gente tem ali, o engaiolado. Valeu, galera? Então fica aí só um ponto de vista, tá? É claro, jogando a gente pode acabar descobrindo alguma interação nova aqui. Eu não comentei, mas por exemplo, o nosso guia do Vale do Tutim, que é o 4 manas 2/3, ele pode ser ativado uma vigia, por exemplo, entrando em jogo um encantamento e a própria ficha que coloca. Você, como você já vai ter 4 manas para poder castar lá a vigília, você joga aqui a ficha e depois joga o carniceiro, então é mais uma forma de ativar. Então as cartas elas estão conversando entre si, que é o que a gente quer para fazer esse baralho funcionar. Valeu? Então é um quadro rápido, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos voltar aí com mais análise de decks aí em breve. Um abraço a todos. Tamo junto.